Everybody wanna steal my girl. One Direction in my heart. Olá, crazies! Então, eu hoje venho-vos trazer um vídeo de pensamentos, quais são as últimas coisas que eu tenho andado muito a pensar, nomeadamente no mês de julho, especificamente. Eu, por acaso, não fiz este vídeo do mês de junho, mas há aqui alguns aspectos que são referentes também a esse mês. Se sem mais demoras, vamos começar. Peço só que, se gostarem dos meus vídeos, subscrevam o canal, ativem as notificações para saberem quando eu meto vídeos. Normalmente é ao domingo, uma vez por semana, mas pronto. E pronto, espero que gostem. Se gostarem, deixem um like, comentem se gostaram, algum tipo de sugestão, que eu estou sempre aberta a ouvir aquilo que vocês gostam, e sigam-me no Instagram. O primeiro tópico que eu gostava imenso de falar, e acho que é preciso frisar outra vez, é mesmo a questão do Black Lives Matter, porque eu sinto que as pessoas, falou-se muito disso na altura que foi, infelizmente, aquele acontecimento na altura do início de junho, e novamente voltou a acontecer, neste caso, uma coisa em Portugal que me causa muita raiva, que aconteceu, acho que foi quinta ou sexta desta semana, que foi uma pessoa ser morta pela sua cor. E eu acho que é preciso nós não desistirmos de nos educar, de perceber este assunto, de falar sobre o assunto, porque não é só quando este tipo de coisas extremas acontecem que nós devemos ler, que devemos estudar, que devemos perceber, que devemos apoiar a cultura. Se calhar, se lermos um livro, se virmos um filme de um realizador que seja, que apoiarmos o trabalho desse tipo de pessoas, se calhar isso faz com que começamos a olhar para o mundo de uma forma mais igual, porque não faz sentido nenhum haver este tipo de desigualdades. Só porque uma pessoa, eu já falei um pouco disto no blog, mas queria voltar a frisar porque o assunto continua a irritar-me bastante e eu sinto que as pessoas deixaram de partilhar coisas nas redes sociais, quando deve ser um trabalho contínuo que nós devemos fazer. Eu neste momento estou a ler um livro que se chama Why I'm Done Talking with White People About Racism, é uma coisa assim, e eu quero muito comprar o livro. Infelizmente eu estou a lê-lo em PDF e eu gosto imenso de apoiar. Partilhem publicações, partilhem aquilo que leem, aquilo que veem. Olha, eu vi um vídeo da Mariana Gomes a falar sobre este assunto e ela partilhou imensos documentários, filmes, coisas do género. Eu acho que é mesmo muito importante não só nós queremos fazê-lo, mas seguirmos pessoas que o incentivem também. Pessoas que olhem para o mundo e tentem mudar as coisas que estão à vossa volta, porque apesar de eu ser uma pessoa privilegiada até certo ponto, porque também sou uma mulher e sociedade machista e tal, mas sou uma mulher branca que só por isso já tem algum privilégio, bastante privilégio, sobre uma mulher que seja preta, pronto. E eu acho que é muito importante, mas mesmo muito importante, vocês educarem-se e quererem saber sobre isso, porque está na base de qualquer relação humana nós termos empatia e sabermos meter no lugar daquela pessoa. Sabemos olhar para aquela situação e perceber que aquilo não faz sentido. E o problema muitas vezes é que eu tipo pessoas que fazem essas coisas, ou seja, que são racistas, que são xenófobas, que são... pronto, todo o tipo de discriminação, mas mais específico a falar do racismo, às vezes nem sequer são penalizadas, porque é aquilo que é normal, mas não é normal. Entendam? E vamos todos entender isto. Não é normal esse tipo de coisas acontecerem e por isso quanto mais falarmos sobre os assuntos, quanto mais nos educarmos, quanto mais lutarmos para que eles mudem, é tão importante fazer isso, ok? Estou a ver uma série da Netflix que acho que... comecei a ver What About Us, que acho que é essa que também... Monday Seas... Ai, credo, eu estou muito mal. Estou a ver também uma que se chama Madame G. Walker, também é muito gira e eu acho que é muito importante e só queria frisar isso. Houve um assunto particular, acho que foi há umas semanas atrás, já não sei, estou um bocadinho perdida nos dias, mas eu sei que há umas semanas houve um assunto um bocadinho polémico, que foi a capa da Helena Coelho, no Women's Health. E eu acho que nós precisamos de ver aqui o assunto, e eu na altura também esperei um bocadinho para analisar o assunto com calma, porque é assim. Temos duas questões aqui. Temos uma questão que é qualquer corpo, desde que dentro de... ou seja, desde que a pessoa se sinta bem com ele, que a pessoa esteja saudável, é um corpo bonito, é um corpo, percebem?
Um corpo não precisa de ser de determinada maneira, não precisa ter certos padrões para ser considerado um corpo bonito. E infelizmente nesta sociedade isso ainda acontece muito. E ao estar a colocar um certo tipo de corpo numa capa de uma revista, da Women's Health, onde claramente só esse tipo de corpo é que engloba esse tipo de revistas, isso leva-nos a pensar e a criar sempre muitos estereótipos e preconceitos connosco mesmas do eu não tenho a barriga assim, eu não tenho a cabeça assim, tenho que ter. Quando não temos que ter. Porque aquilo que é essencial em nós mesmos é nós sentirmos bem connosco. Mas depois vem a outra parte, que é, se eu não me sinto bem comigo mesma, então eu trabalho para me sentir bem. E eu acho que houve uma parte que foi má, que foi muita gente a atirar tipo a Helena Coelho para baixo, e é assim, eu sinto que ela trabalhou para aquilo, foi aquilo que ela queria, ela não se sentia bem com o corpo que ela está, então não é o nosso dever estar a tirar abaixo uma pessoa que é igual a nós, mas que simplesmente quis mudar para se sentir melhor. Desde que a pessoa mude por ela própria e não pelos outros, pelo menos se eu estiver mal informada quando esta informação me digam, eu acho que isso não tem mal nenhum. Agora, o mal que há, que eu acho que é toda esta situação, foi a representatividade que existe, porque só com aquele corpo é que ela pôde estar numa capa de uma revista, pôde fazer um anúncio da Calcedónia, isso diz-nos muito sobre o tipo de preconceitos que ainda existem sobre o corpo feminino e o tipo de parâmetros que o corpo feminino tem que ter. Quando isso é simplesmente errado, porque eu posso ter um pouco mais de barriga que tenho, às vezes, outras vezes não tenho, e não deixo de ser saudável por isso, não deixo de não me sentir bem comigo com isso. Claro que há sempre aqueles dias que uma pessoa olha e não se quer ver, e eu digo isso muitas vezes para vocês porque sabem que eu sou sincera, mas desde que nós nos sentimos bem connosco próprios, e se não nos sentimos, lutarmos para isso, eu não vejo qual é o mal. Eu acho que sinceramente devemos apoiá-lo. Agora, devemos apoiar é que as marcas, principalmente marcas de biquínis e marcas de swimwear, diversifiquem o tipo de corpos que metem, ou seja, que fazem vender os biquínis. Sei lá, eu conheço, tipo, já vejo algumas marcas, por exemplo, há uma youtuber que é a Jujuca, que é uma youtuber portuguesa, que acho que ela desenvolveu esse tipo de marca, que tem biquínis para todos os corpos, se não estou enganada, são biquínis lindíssimos. E acho que até são a preços mais ou menos tipo acessíveis, e são biquinis bons, e são biquinis que realmente qualquer pessoa pode olhar e comprar. Eu acho que isso é que é essencial, é nós aumentarmos a representatividade das marcas, porque não existe representatividade. Uma pessoa, sei lá, nós vamos ver tipo uma Calcedónia, e eu gosto dos biquinis da Calcedónia, e eu própria tenho um corpo que eu sei que é muito o parâmetro, por assim dizer, em certas coisas, e o parâmetro que é visto pela sociedade como bonito, mas eu própria tenho as minhas inseguranças, não é porque eu tenha mais peso ou que tenha menos peso que eu deixo de ter inseguranças. É importante percebermos que só porque uma pessoa é mais magra não quer dizer que não tenha inseguranças, só porque uma pessoa tem mais peso não quer dizer que não tenha inseguranças. E eu acho que é muito raro nós vermos uma Calcedónia, uma Tezenis, pronto, não sei, tipo esse tipo de lojas, principalmente estou a falar em marcas de biquíni, mas todas as marcas no geral, a terem fotos ou a terem vídeos que são a promover as marcas com pessoas que não são os corpos parâmetro. E isso é que precisa mudar. Eu acho que nós não devemos criticar uma pessoa porque ela quis mudar porque não se sentia bem. Devemos criticar a marca que o propõe para que isso seja assim. Percebem o que eu estou a dizer? Pronto, eu queria muito falar sobre este assunto porque eu acho que é muito importante, porque eu sinto que continua a haver muito aquela questão, a mulher tem que ser assim, a mulher tem que ser assado, quando muitas vezes esses padrões são definidos por homens que não têm o mesmo corpo que nós, que não têm nada a ver com os nossos corpos, e muitas vezes esses padrões estão relacionados com o próprio machismo que está instituído na nossa sociedade, porque lá está, nós próprias às vezes, tipo, as próprias raparigas crescem e são ensinadas a falar mal umas das outras porque aquela porque aquela tipo engordou um bocado mais ou emagreceu. Outra questão também que eu acho super estúpida é, imaginem, tivemos este tempo todo em casa, já não tínhamos alguém há muito tempo, a pessoa pode estar mais magra, a pessoa pode estar mais gorda porque foi os mecanismos que desenvolveu. Vamos dizer isso à pessoa? Não vamos, não sabemos como é que a pessoa se sente com isso. Percebem? A não ser que vocês sejam amigos e perguntem se a pessoa está bem, se não está bem, se precisa de alguma coisa.
Agora, vamos estar a falar mal de uma pessoa quando para já não temos nada a ver com a vida dela e para já podemos estar a dizer uma coisa que a pode magoar? Qual é o sentido que isso faz, percebem? Nós próprias temos que combater esse tipo de comentários, esse tipo de comentários maliciosos que não fazem sentido nenhum. Para que é que eu vou comentar o corpo de outra pessoa? Se a pessoa se sente bem, ótimo. Se não se sente, a própria pessoa é que tem que olhar para si mesma e perceber e mudar isso por si. Imaginem, tipo, eu se calhar ouvi isso, tipo, há uns tempos do tipo, tipo, és matado ou uma coisa assim, ou estás mais magra, mas tipo, o que é que aconteceu? Tiveste a emagrecer. Tipo, imaginem uma pessoa que não está-se a sentir bem com ela própria, ouvir isso de outra pessoa, percebem? Ou então aos sussurros, tipo, qual é o sentido que isso faz? E depois outra coisa que me irrita imenso é pessoas que se dizem feministas e tudo bem, toda a gente pode cometer erros, mas pessoas, mulheres principalmente, que se saltam e tutulam feministas, que eu acho muito bem, porque todos nós devíamos ser, vocês já sabem a minha opinião, e depois vão ter esse tipo de atitudes com as outras pessoas e depois, prontos, e dizem, sim, mas depois por trás estão a falar mal dos corpos umas das outras. E se alguém lhes disser isso, elas não vão corrigir, percebem? Eu gosto imenso de falar sobre este assunto com as minhas amigas, porque eu sei que ao falarmos sobre este assunto vamos todas desenvolvendo também as nossas... Porque todos nós cometemos erros e eu acho que isso é perfeitamente normal de se aceitar. Sei lá, também houve outra questão qualquer que foi quando estávamos todos em casa, que caíram muito em cima, agora não estou a lembrar. Pronto, foi também por causa desta questão do Black Lives Matter, porque é que certas pessoas falam sobre os assuntos, outras não falam. E depois houve algumas pessoas que se pronunciaram sobre o assunto e não foram propriamente corretas e caíram-nos muito em cima, mas eu também não acho que seja assim que se deve falar com esse tipo de pessoas. Se a pessoa não está a ser correta, não é claramente a nós a chegarmos à pessoa a dizer, olha, és uma bula, bem, vocês percebem? Não, dizemos à pessoa, olha, isto e isto, fazemos uma crítica construtiva. Críticas depreciativas não servem para nada, só servem para mandar a pessoa abaixo. Portanto, se queremos que se a pessoa errou, porque é normal errar, temos que normalizar a pessoa errar, mas a pessoa erra, a pessoa aprende, se o quiser fazer. E é o melhor que há a fazer. A pessoa erra, falamos com a pessoa com calma, explicamos o nosso ponto de vista, não sei o quê, dizemos, e a pessoa ou aceita ou não aceita, isso logo vê. Mas não é uma atitude correta, só porque uma pessoa errou numa forma de dizer uma coisa, nós também estamos a mandá-la completamente abaixo e a dizer, não sei o quê, também foi dizer aquilo bem. As coisas falam-se com calma e falam-se com jeito. E eu queria mesmo falar sobre este assunto porque acho que é um assunto sempre tão importante, que eu acho que é muito importante, sempre muito importante, 3, 4, 5 vezes, mas pronto. O último assunto que eu queria falar é sobre a questão da orientação sexual. E enquanto eu estive em casa, estive a pensar muito sobre o assunto, porque eu acho que às vezes nós crescemos e somos educados para ver só um caminho. E depois às tantas vamos crescendo e neste momento, em pleno século XXI, já temos um pouco mais de abertura, eu pelo menos tenho, para ver as coisas de uma forma mais abrangente. E eu comecei a pensar muito sobre este assunto e a pensar o quanto eu... como é que eu ia dizer? O quanto eu, se calhar, às vezes não penso na quantidade de opções que existem, percebem? Do tipo, o poder gostar de uma rapariga, o simplesmente poder sentir atraída por uma rapariga antes nunca tinha sido uma questão, porque não é que tipo fosse pelos meus pais ou assim, mas é mesmo pela questão da sociedade. O mundo não é tão só um caminho como nós muitas vezes pensamos. Há tantas coisas para experimentar, tantas coisas que podemos abrir a nossa mente. Eu, às vezes, tipo, ponho-me a pensar no meu cérebro e percebo assim, às vezes, tipo, sei lá, passa uma rapariga e eu sinto que a rapariga é bonita e fico atraída e depois nunca desenvolvo muito isso. Eu normalmente, pronto, sou-vos sincera, eu sou uma pessoa, tipo, heterossexual, eu gosto de rapazes, mas nunca também tinha pensado de outra forma, até provavelmente há uns poucos meses atrás, aliás, este mês pensei mais sobre isso, mas antes também já tinha vindo a falar com algumas pessoas e acho interessante desenvolver isso. Normalmente nunca penso sobre isso e acho que é importante falar também sobre este assunto porque é uma área ainda tão estereotipada que eu acho que precisa de ser desenvolvida e precisamos todos de pensar que há caminhos diferentes. E o amor, eu acho que o amor ou a atração ou o que é que for que vocês sintam, porque eu sei que
E desculpem, eu sei que há imensas tipo palavras, mas eu não consigo perceber as palavras todas. Além disso, eu não gosto muito de catalogar as coisas, portanto. E além disso, tipo, o amor é amor. O amor existe em tantas formas que para mim não faz sentido classificá-lo, não faz sentido catalogá-lo e não faz sentido diferenciá-lo, percebem? Porque o amor é algo tão abrangente, tão bonito, que merece ser vivido, não merece que as pessoas estejam ali constrangidas e que não o sintam, que não o vivam. E pronto, é este o meu vídeo de pensamentos, espero que tenham gostado. Como sempre, a alma décima, né? Mas pronto. Sigam-me no Instagram, subscrevam o meu canal se gostarem e até à próxima, queridos. Muitos beijinhos!